Vamos empreender com a Tarsis. Olá, muito bom dia, Carlinhos. Bom dia, Empreende Maringá. Quarta-feira estamos aqui falando de empreendedorismo para você. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do termo pejotização? Você sabe o que isso significa? Você sabe os benefícios e o que não é tão bom para a tua empresa? Para falar sobre isso, hoje eu recebo o Henrique Leite, que é advogado especialista aí em direito do trabalho, para falar sobre esse tema. Muito bom dia, Henrique. Seja bem-vindo ao Empreende Maringá. Bom dia, Tarsis. Bom dia, telespectador. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar aqui, tratar de uma forma um pouquinho mais didática da pejotização, que é um calo no pé dos empresários hoje em dia. Então vamos lá, Henrique. Começa falando pra gente o que é pejotização e quais os riscos aí dos empresários acabarem se utilizando dessa ferramenta. A pejotização nada mais é do que o pedido do empregador para que o funcionário crie uma MEI, faça uma pessoa jurídica, porém essa atitude, essa prática, ela é tida como, hoje em dia no direito do trabalho, ela é tida como ilegal. Isso é uma forma do empresário sonegar alguns tipos de impostos, principalmente trabalhistas. Ô Henrique, então fala pra gente quais os benefícios ilusórios, né, que o empregador acha que ele está tendo contratando aí o seu colaborador como PJ. É isso aí, Tarsis. Eu sempre gosto de me referir desses benefícios como realmente ilusórios, porque no primeiro momento o empregador ele vai ter uma desoneração na sua folha de pagamento e o empregado vai ter um aumento salarial. A gente gosta de dar um exemplo que eles fazem, entre aspas, um acordo para que o empregador pague menos e o funcionário receba mais. Ele fala, eu vou te pagar R$5.000 se for na carteira e R$7.000 se for na PJ. Isso, num primeiro momento, é um benefício, porém, com o passar do tempo, a gente vai tratar aí que acaba sendo um encargo e um prejuízo para ambas as partes. Quais prejuízos, então? Vamos começar falando do lado do empregador. Quais prejuízos para o empregador dele praticar esse tipo de situação dentro do negócio dele? Vamos lá. Para o empregador, o prejuízo ele vai vir mais tarde. No primeiro momento, ele sempre vai estar no lucro. Porém, quando chega uma ação trabalhista desse porte, a base salarial ela acaba ficando muito alta, porque em vez de você pagar um valor X, você colocou um X a mais para não recolher INSS, fundo de garantia. E quando vem uma demanda judicial, né, quando a gente acaba recebendo a judicialização disso, vira uma bola de neve, pois não foi pago INSS, não foi pago fundo de garantia, não foi pago férias, 13º salário. Então, você calculando aí isso nos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional, fica uma ação bem pesada. Então, e para aquele empregador que já recebeu uma ação trabalhista, sabe do que a gente está falando, né, Henrique? Que é realmente um valor brutal, muitas vezes, que até quebra a empresa, né? Então, assim, tem essas questões que precisam ser analisadas, precisam ser bem estudadas e entendido, né? Isso realmente traz esses benefícios, como o Henrique trouxe para a gente, ilusórios para o nosso negócio, né? É uma questão que precisa ser verdadeiramente estudada para ver se vale a pena a longo prazo, especialmente para aqueles cargos mais altos, não é isso, Henrique? Exatamente, Tarsis. O mais comum hoje em dia é que os cargos de gerência sejam tidos como os que fazem mais essa prática. Porém, a gente bateu um papo aqui antes e a gente tem visto que estão fazendo para todo tipo de cargo. E isso, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, identificando essa situação, além de uma ação trabalhista, pode haver uma autuação. Então, é muito perigoso para o empresário que faz essa prática. Na prática é o que o Henrique falou, né? Eu tenho percebido lá dentro do escritório que para qualquer cargo agora, vou pedir para ele fazer o MEI. O diálogo agora é esse, vou pedir para ele fazer o MEI, né? O Henrique, e os prejuízos para o funcionário que aceita também esse tipo de prática, que acredita que ele está sendo beneficiado, né, pela não dedução aí dos encargos no seu holerite? Isso, o funcionário vai ter um benefício que a gente pode falar, ele vai perder um pouco a estabilidade dele, sendo que ele vai abrir mão de uma rescisão contratual. Esses tipos de contratos, eles não têm uma multa rescisória igual a CLT prevê. Ele acaba tendo uma carga horária um pouco mais onerosa, uma vez que ele não vai constar horas extras nesse tipo de trabalho. As férias também não vai ter, muito também porque
caso conste essas cláusulas nesse contrato de prestação de serviço com a MEI, ela vai caracterizar o vínculo de emprego. Então, os empresários retiram essas cláusulas justamente para que os encargos não sejam calculados sobre elas. O Henrique, falando aí de vínculo, né? Vamos começar a trazer então esse assunto. Como é que a gente diferencia, né? Porque existem contratos que são efetivamente de PJ, né? Como é que a gente diferencia um contrato efetivo PJ e um contrato CLT? E o que levou as pessoas a confundirem aí essas duas situações? Vamos lá. O que levou as pessoas a confundirem foi a reforma trabalhista que, entre aspas, autorizou a terceirização do serviço. Porém, não é bem assim que acontece na prática. Eu sempre falo para os empresários para que eles, de uma forma mais simples, como que eles vão saber se tem vínculo de emprego ou se é válido o contrato de prestação de serviço, ainda que nesse contrato existam algumas cláusulas que eximam o empresário. É só ele abrir a CLT, olhar o artigo 3 da CLT e dar uma conferida. Se tiverem todos os requisitos presentes, vai ter o vínculo de emprego. Quais são? Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Ausente um deles, já não tem o vínculo de emprego. Então, a subordinação jurídica, eu digo que é o requisito mais importante que o empresário deve analisar. O cumprimento de carga horária, advertências, suspensões. A subordinação em si, o nome já diz que dá para entender direitinho. Falando um português bem claro aqui, se você dá ordens para essa pessoa que está trabalhando para você, ela já não é um terceirizado. Ela já está, mais ou menos isso, não é, Henrique? Ele já está entrando já no CLT, é isso mesmo? Esse é o requisito principal, tá? Lembrando que os requisitos pro vínculo empregatício, ele é um rol taxativo. Então, faltando um deles, já não tem. Mas a subordinação é o requisito que a gente mais consegue vislumbrar na prática e mostrar para os empresários. Tem subordinação? Muito provavelmente vai ter o vínculo. Tem que ter a cumulatividade, a pessoalidade, você não poder se fazer substituir, a não eventualidade, que é você ir com frequência todos os dias. Porque pode ter subordinação, mas ele pode ir uma vez por semana, aí já não dá o vínculo. Então a gente acaba falando que tem que ter a cumulatividade de todos os requisitos. A questão do cumprimento de horário entra também nesse rol de elementos aí que caracterizam a CLT? Ele é um dos requisitos da subordinação jurídica. A subordinação jurídica ela é um pouco mais subjetiva do que os outros requisitos que são mais objetivos. Muito legal. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer esse alerta para você, empreendedor, que botou aí na cabeça de que eu não preciso mais pagar nada, eu posso terceirizar todo mundo. Então, fica o alerta para que você entenda os riscos dessa atividade, né? Henrique, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Empreende Maringá. Deixa suas redes sociais aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho também. Deixa o telefone do seu escritório. As redes sociais, a rede social minha particular é Henrique Tavares Leite, o telefone do escritório 3023-2958, nós atuamos na advocacia trabalhista preventiva com o intuito de ajudar os empreendedores empresários. É isso, foi o nosso Empreende Maringá de hoje, até semana que vem.